Bom dia, estamos aqui para refletir na passagem de Lucas 11, do verso 14 a 28. Nós vamos dividir esta reflexão em dois vídeos, porque eu percebi dois pontos muito importantes. E nós vamos falar do primeiro ponto agora. Primeiro, contextualizando a história, que Jesus ele expulsa um demônio de um homem que estava mudo, e quando esse demônio foi expulso, o homem conseguiu falar, né? Então, aspectos de uma pessoa endemoniada que tocam no aspecto físico até, né? Inclusive, há uma discussão muito interessante sobre como saber que uma pessoa está endemoniada ou se é só um surto psicológico. E alguns psiquiatras apontam que o endemoniado ele não para com remédios. Geralmente, quando a pessoa está em surto, um remédio já, um sossega-leão e tal, dá certo. No caso de um endemoniado, não é suficiente. É algo muito interessante que eu achei, porque sempre tinha essa dúvida, né? E acho que é muito válido esse tipo de argumentação para diferenciar uma coisa da outra. Mas isso não quer dizer que uma pessoa endemoniada não seja atacada nos seus aspectos físicos e emocionais. Inclusive, há casos de convulsão, há casos de mudez, como aqui na Bíblia, há casos de super força no endemoniado. Coisas que também são semelhantes a um surto, por exemplo. Você vê que tem pessoas que têm certos problemas que elas têm uma força absurda, você não consegue segurar. Mas a diferença tá aí, né? O endemoniado ele consegue ser parado só realmente pelo poder de Deus. Coisa que uma pessoa que está em um surto, ela consegue ser parada apenas com remédio. Tá aí essa diferença, né? E isso é só uma questão para introduzir, porque quando esse homem é curado, as pessoas acusam Jesus de estar curando aqueles endemoniados ali pelo poder de Beelzebub. Beelzebub que significa o Senhor das Moscas. Que vem ali de Baal, né? Esse nome vem de Baal, é uma mistura feita ali que chega no nome de Beelzebub, que frequentemente é atribuído ao poder do diabo mesmo, que Jesus estava curando pelo poder do diabo, atribuindo a ação de Jesus ao seu maior inimigo, que é Satanás, né? Pensa na blasfêmia que isso foi feito. E Jesus ele argumenta ali dizendo, poxa, como a família vai permanecer dividida contra si mesmo, o reino não pode ser dividido contra si, porque não vai subsistir. E Jesus usa esse argumento falando, então Satanás, se Satanás combater Satanás, o reino de Deus vai estar livre. Como assim? Não tem lógica nisso. E inclusive Jesus fala, os filhos de vocês, os fariseus, os escribas, supõem expulsar demônios também. Por que não fazer essa mesma análise deles? E que muitas vezes fracassavam ali ao fazer esse tipo de tentativa de expulsar demônios dos outros. E aí ao sucesso de Jesus em expulsar, eles atribuem o diabo. E ao fracasso deles, eles atribuem Deus. Ou seja, é uma coisa muito ilógica. E o que nós aprendemos aqui? A gente aprende que eles não sabiam combater o ministério de Jesus através da verdade. Porque a verdade estava ao lado de Jesus. Jesus estava agindo amparado pelas Escrituras, amparado pelo poder de Deus. Então, quando a pessoa é desonesta e ela não consegue combater algo por meios corretos, ela vai recorrer ao quê? À calúnia. Vai criar espantalhos, vai fazer acusações falsas, vai dizer que aquele ou aquele está sob o poder do diabo, sob o poder de Satanás. E nessas coisas aí, essa calúnia acaba virando uma blasfêmia, porque você atribui uma pessoa que está fazendo o trabalho de Deus, fazendo o trabalho conforme a palavra de Deus, você atribui o poder de Satanás. Então nessa calúnia, você muitas vezes pode estar se dirigindo a uma pessoa que faz realmente um trabalho sério, de acordo com a palavra de Deus, e você vai estar colocando o espantalho nela de que é o poder do diabo. Quantas pessoas já tiveram as suas reputações assassinadas, pessoas de Deus, pessoas que sempre procuraram ali, apesar dos seus defeitos, seguir a vontade de Deus. Aí as pessoas lá estavam no chazinho, falando mal daquela pessoa, caluniando, falando mentiras na cara lavada. Quantas vezes? Isso não ficará impune, não é? As pessoas darão conta no dia do juízo de todas as palavras que foram proferidas, de todas as reputações de pessoas inocentes que elas destruíram. Tudo será dado conta no dia do juízo final. Essas pessoas aqui que falaram mal de Jesus, falaram que Jesus expulsava pelo poder de Beelzebub, que crucificaram Jesus, que trocaram Jesus por um Barrabás, elas darão conta, elas verão Jesus vindo em poder e grande glória e terão que assumir que erraram. Mas aí será tarde demais, não é? Devemos tomar muito cuidado ao analisar os fatos, para não replicar calúnias a respeito de pessoas inocentes. A gente sempre tem que ter um senso crítico quando alguém vai dizer algo de alguém para mim. E eu preciso dizer, poxa, eu não estava lá. Então sempre tem que ter aquele pé atrás, sabe?
Sempre há outro lado da moeda, sempre há outra versão. E muitas pessoas compraram esse discurso dos fariseus aqui, eles não procuraram saber o outro lado. Será que os fariseus estavam dizendo a verdade mesmo? Alguns se deixaram levar. Compraram o discurso porque era de autoridades religiosas. Quantas vezes acontece isso? Ah, porque a pessoa é uma autoridade religiosa. Ah, porque uma pessoa faz bondade. Tem pessoas que se mascaram. Pessoas que são perversas e ruins, que se mascaram fazendo de boazinha, ajudando as pessoas. Mas no fundo são perversos. Aí dá uma mixaria aqui, dá uma mixaria ali. A pessoa, não, essa pessoa não pode estar mentindo a respeito da outra. Ela ajuda os pobres. Você tem uma máscara que é muito boa para esconder pessoas falsas e mentirosas. É a máscara da bondade. Tome cuidado com quem você diz mentiras. Às vezes você ataca aquele grupo religioso porque você ouviu um famoso falando que aquela igreja é uma igreja seita. É uma igreja que não segue a Bíblia. E quantas pessoas compram discursos de pessoas com muitos seguidores assim? Sendo que na realidade as coisas não são bem assim. Então devemos tomar cuidado para não chamar a obra de Deus de obra de Satanás. E não chamar a obra de Satanás de obra de Deus. Não comprar discursos contra pessoas inocentes, só porque fulano ou ciclano de grande autoridade disse aquilo, ou porque fulano e ciclano mascara a sua vida perversa em atos de bondade, disse isso. Não calunie, não assassine reputações, tomando seu chazinho de sábado à tarde ou de domingo à tarde. Cuidado com toda a informação sobre alguém que chega até você. Todo cuidado é pouco. E quem já foi caluniado sabe disso. Eu já fui caluniado e eu sei disso. Eu sempre tenho tomado cuidado, a gente tem que tomar todo o cuidado possível pra gente não levar informações falsas adiante. Todo o cuidado possível, a gente nunca sabe. Tem coisas que a gente não tá lá pra ver. E a gente simplesmente replica como se a gente estivesse lá. E aí, numa dessas, o quê? O próprio Jesus foi denegrido. Quando você denigre a imagem de um servo de Deus, que procura fazer a vontade de Deus, você denigre a imagem do próprio Cristo. Você chama a obra de Deus como obra do diabo. E você blasfema contra Cristo. Você blasfema contra o Espírito Santo e se coloca num caminho perigoso. O Senhor livra a mim e a você da calúnia. E livra a mim e a você. Que possamos chamar a verdade de verdade e a mentira de mentira. Que não possamos inverter os valores. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.